Olá a todos, este é o 5º episódio do podcast A Nossa Escolha. Hoje falamos sobre os fatores que levam uma marca a destacar-se no mercado e conquistar a preferência dos consumidores. Da inovação à qualidade, o que é que faz realmente a diferença? Para nos ajudar a responder a esta e outras questões, temos connosco 3 ótimos convidados. Carla Pereira, diretora de Marketing e Comunicação da DPD, uma das maiores redes de transporte expresso na Europa, focada em inovação e sustentabilidade. Ricardo Mota, diretor de marketing da Love Tiles, referência em revestimentos e pavimentos cerâmicos, unindo design e qualidade. Rui Fajardo, Regional Operations Manager Portugal, da Livença Living, alojamento premium para estudantes e jovens profissionais, focado em conforto e comunidade. Vamos aqui descobrir juntos o que é que faz realmente a diferença na escolha do consumidor e por isso vamos então começar mais uma boa conversa. Tenho aqui algo que eu gostava mesmo de saber. O que é que surpreende mais as pessoas quando conhecem mais sobre a vossa marca? Começar pelo Rui. Neste caso, em particular, acho que aquilo que mais surpreende as pessoas é a qualidade da nossa infraestrutura. Definitivamente não contam com aquilo que encontram e, sem sombra de dúvida, aquilo que é a excelência do serviço que prestamos aos nossos residentes a todos os níveis, desde a infraestrutura ao dia-a-dia, e que é algo pouco comum neste setor de atividade, mais condizente com o setor hoteleiro tradicional, mas que está vincadamente presente na nossa atividade. Ricardo. Eu diria que o nome, se calhar, é aquilo que mais surpreende. Nós estamos num setor que é muito masculino e quando nós decidimos criar esta marca, sabíamos que era um risco, porque sabíamos que íamos entrar numa área em que, efetivamente, é muito masculina e que as pessoas poderiam não estar tão receptivas a este tipo de marca mais emocional, que foi aquilo que nós quisemos criar. E o interessante foi que isto faz parte já de um projeto que nós estávamos a fazer, portanto, a nossa comunicação muito emocional, humanizada, e que para nós fazia todo sentido deixarmos os nomes associados ao GRES, que é tudo aquilo que normalmente os nossos concorrentes têm, e nós queríamos efetivamente criar uma marca que fosse uma marca que transmitisse algo e que fosse diferenciadora. E decidimos criar esta marca, Love Tiles, e quando a apresentámos num evento para clientes nacionais e internacionais, foi muito interessante, porque passado poucos minutos já toda a gente conhecia a nossa marca, porque foram tantos SMS que saíram daquela sala para o exterior. Lá está, tal curiosidade. Falou-se tanto, criou tanto buzz, tanta gente a dizer mal, tanta gente a dizer bem, mas toda a gente a falar. Portanto, esta é uma curiosidade muito interessante e que fez com que a implementação da marca fosse ainda mais rápida por este facto, ou seja, toda a gente falou da marca. Isto para nós é uma vitória, como é óbvio, e que para nós, passado 18 anos, fez todo sentido criarmos esta marca emocional para o mercado. Essa palavra é perfeita, emocional. Carla. Bom, eu acho que a emoção também está sempre presente naquilo em que a DPD faz. Nós tivemos o azar, que ao mesmo tempo foi a sorte, de haver uma pandemia em 2020. Porque a DPD tinha acabado de ser constituída em 2019, já existia em Portugal com outras 2 marcas, a Cronopost e a Seur, mas foi a junção das duas e de repente há-se o boom do comércio eletrónico. E quem não conhecia ou nunca tinha experimentado receber encomendas em casa, de repente percebeu que havia aquela magia por detrás de eu encomendei agora, amanhã já recebo uma mensagem a dizer que a encomenda vai ser entregue em minha casa no outro dia de manhã. Uau, o que aconteceu aqui? Portanto, esta surpresa. Não é? Exatamente. E o continuar sempre a ser aquela magia do unboxing, não é? Aquela, eu sei o que é que fui eu que encomendei, eu sei o que é que supostamente vem ali, mas toda aquela questão de ter a pessoa que receber o SMS, um bocadinho a semelhança daquilo que o Ricardo também estava a dizer, receber um SMS que diz a tua encomenda vai chegar do tal sítio, como se fosse uma surpresa, como se fosse sempre um presente em permanência. E, portanto, é claramente uma commodity, lógico que sim, mas é sobretudo vive muito da emoção também da compra e sobretudo de receber aquilo que se está supostamente à espera, não é? Que apesar de não ser uma surpresa, acaba por ser um efeito de surpresa. Completamente. Não é? Todos os dias é aniversário, não é? Rui, que morar fora de casa não é sempre assim um primeiro grande passo e realmente quando se vai estudar para fora é de facto aquilo que diria mais do que a própria experiência do estudar é onde é que vou viver. No vosso caso, o que é que distingue a experiência de viver nos vossos alojamentos dos restantes? Qual é que diria que é o fator assim que mais...
Antes de entrar na resposta concreta, é algo que marca constantemente o nosso dia-a-dia. Primeiro, a ciência de que a grande maioria dos nossos residentes, nós não gostamos de lhes chamar de clientes, são residentes, pela primeira vez vão viver efetivamente sozinhos. Isto por si só já é um impacto substancial na sua estabilidade emocional e naquilo que é a sua ansiedade. E depois porque temos cientes e bem presente que vamos fazer parte ativa naquela que é uma das fases mais importantes da sua vida, que é o seu percurso académico e que em muitos casos ajuda a definir o seu futuro. Portanto, isto são dois fatores que estão sempre presentes. Aquilo que efetivamente nos distingue são vários fatores. O primeiro seria a localização. Nós primamos por localizações que sejam favoráveis em termos de mobilidade. Os estudantes têm que se deslocar para os seus locais de estudo, mas também têm que se deslocar para conhecer a cidade, para os momentos de lazer. Depois eu diria a infraestrutura. A infraestrutura sempre é uma preocupação muito grande para nós, promover espaços privados e comuns que propiciem as condições ideais para os nossos residentes. Os quartos são quartos completamente equipados, no fundo são pequenos estúdios com espaços demarcados para dormir, para estudar, casa bem privativa, cozinha completa para aqueles que se aventurem a cozinhar. Se não souberem, nós também ensinamos. Depois há toda uma componente das áreas comuns, vocacionadas para aquilo que é o seu objetivo primordial, estudar. Portanto, proporcionamos espaços de biblioteca, ou seja, espaços para estudo em silêncio. Que também fazem parte, não é, no fundo? Sem dúvida, sem dúvida. Depois, espaços que são as chamadas salas de estudo, que são híbridas, permitem um trabalho em grupo, preparar uma apresentação para uma faculdade. E os espaços, que eu diria mistos, que são para aqueles que gostam de estudar com algum ruído de fundo. Depois temos toda a área de lazer. A área de lazer, nós entendemos que não pode ser all work and no play, tem que haver espaço para lazer, portanto, todas as nossas unidades têm ginásio, salas de cinema, salas de jogos, equipadas com PlayStation, bilhar, ping-pong e muitas outras atividades, e a grande maioria das nossas unidades também dispõe de piscina. O outro fator diferenciador, que eu acho que é particularmente importante para os pais, é o nosso conceito tudo incluído. Ou seja, não há surpresas em termos de custos ao fim do mês. Está tudo incluído. Desde a energia, internet, televisão, o que para os pais dá-lhes uma tranquilidade muito grande. Qualquer extra é facilmente controlado. E por último, e porque para nós, e retomando os meus comentários iniciais sobre a importância deste momento, é a nossa preocupação muito grande, muito vincada com um sentimento de comunidade. Nós temos um programa que chamamos Community Life, que se foca essencialmente em promover, junto dos nossos residentes, momentos de interação. Numa era digital, em que muitas vezes passamos a vida a trocar mensagens uns com os outros, mas o chamado corpo a corpo, o estar presencialmente, é algo que acontece pouco. E este distanciamento daquilo que é o lar, a tranquilidade a que estão acostumados, temos muito essa preocupação em promover momentos de interação que lhes permita sentirem-se integrados e que fazem parte de uma comunidade. E fazemos isso das formas mais variadas, promovendo aulas de culinária, por exemplo, celebrando aquilo que são as diversas festividades, como Halloween, e num momento que para nós é crucial, é o momento da chegada, em que os recebemos e acompanhamos num edifício, dando a conhecer cada um dos espaços, para que eles se sintam verdadeiramente bem-vindos e integrados. Muito obrigada, Rui. Ricardo, pensando bem, não é? Nós no nosso dia-a-dia não pensamos de uma forma óbvia, não é? Nos pavimentos, revestimentos, que são coisas que estão sempre, não é? ao nosso alcance ou até no nosso olhar, e nós não pensamos nisso. Mas há de facto muito por detrás, não é? Até à sua criação. Ou seja, não só o antes, mas também, não é? Depois todo o processo de criação. É impressionante, não é? Sim, ou seja, é um produto que não é uma commodity, não é aquele tipo de produto que nós pensamos no nosso dia-a-dia. E normalmente pensamos nesse tipo de produto quando vamos fazer casa ou quando queremos remodelar uma casa. Claro.
mas todo o processo que está por detrás da apresentação de um produto é um processo muito longo. E nós, no caso da Love Tiles, penso que também somos um bocadinho diferentes nesse aspecto. Ou seja, nós basicamente inspiramos na indústria da moda, por exemplo, para perceber quais são os padrões, quais são as cores. Inspiramos também na indústria do mobiliário decorativo, ou seja, nós vamos a feiras como M-Tessile ou Salone del Mobile em Itália, portanto, de mobiliário e design, e vamos lá buscar, de certa forma, inspiração para as nossas coleções, perceber aquilo que poderá funcionar em cada um desses espaços, as texturas, as cores. E depois disso falamos também muito com os nossos clientes, que é super importante, ou seja, temos pessoas que vão falar com os nossos clientes e que vão tentar perceber quais são as suas necessidades, qual é a necessidade do mercado. De certa forma, deste conjunto de itens, definimos aquilo que é a coleção que iremos desenvolver, E a partir daí há um processo que é um processo muito de design criativo, ou seja, de colocarmos numa tela, que neste caso é cerâmica, numa tela aquilo que nós queremos apresentar, seja a reinterpretação de um mármore, seja a reinterpretação de um cimento. As vossas inspirações, não é As verdade? nossas inspirações, portanto, passamos para aquilo que é o nosso produto, porque nós acreditamos que o nosso produto é muito residencial. E o lar é algo muito importante para cada um de nós, não é? Onde nós temos vivências muito importantes, memórias super importantes. Alojamento, como estávamos aqui a falar, obviamente. Para os alunos, como é algo muito importante e que nos marca muito. Portanto, e nós temos também esse papel de criar espaços que sejam muito agradáveis para quem usufrui deles. Muito bem. E Carla, estava aqui a pensar, não é? Eu acho que esta questão do comércio online falou, e muito bem, que de facto, a dada altura com a pandemia, foi algo que até explodiu, no melhor dos sentidos, ou seja, algo que se acelerou muito, não é? Mas, por outro lado, eu acredito que também dos principais fatores que as pessoas mais exigem, talvez, seja a rapidez. Não sei se concorda, e se sim, pergunto-lhe como é que uma marca como a vossa lida com essa questão de parece que é tudo para ontem, não é? Para nós é geralmente tudo para amanhã, sempre. O ontem para nós não existe. Para nós o ontem é só aquela fase da recolha. Mas sim, se há algo que caracteriza muito quem compra, a verdade é que as pessoas não compram a ADPD. As pessoas compram uma marca que trabalha com a ADPD. E nós associamos muito a questão de, mais do que ser só a rapidez, e as pessoas conotarem a ADPD como uma empresa que entrega de forma bastante rápida. Nós entregamos sempre de um dia para o outro, a não ser as encomendas que sejam a nível internacional. Ainda não temos naves espaciais que nos permitam de uns lados para os outros, nem teletransporte, mas a verdade é que a rapidez está sempre presente, e a rapidez associada ao meu lifestyle, ao meu não ter tempo para, não é? Portanto, eu, quando tenho um bocadinho mais de tempo, se calhar vou encomendar, porque sei que é rápido, para vir para a minha casa, mas se eu quero ainda mais rápido, eu vou escolher para um local onde eu possa, durante o meu dia de trabalho / lazer, gerir em função disso mesmo. Portanto, a rapidez do transporte sempre associada à rapidez que nós, como consumidores, que todos o somos, também temos connosco. Portanto, se eu tenho um bocadinho mais de tempo, se calhar posso escolher uma forma ligeiramente diferenciada em função daquilo que é também a urgência da minha compra, mas a minha própria vida, não é? Ou seja, eu tenho uma encomenda de um livro, não é nada urgentíssimo, a não ser que seja para o miúdo que amanhã vai começar as aulas, eu esqueci-me, e estamos em setembro, e olha, o rapaz ainda não tem um livro. Pode ser simplesmente eu dizer, eu vou gerir também esta questão da rapidez de resposta. Eu sei que a ADPD me vai entregar amanhã, mas eu amanhã não me dá jeito, e portanto eu posso inclusive alterar o dia que eu quero receber a minha encomenda. Portanto, a rapidez gerida em função também da agenda de cada um. E aí sim, o tempo é claramente o nosso bem mais precioso em todos, e muito mais ainda na ADPD, porque gerimos o tempo ao segundo mesmo. Mas que outros desafios têm para garantir entregas eficientes e sem atrasos? Acredito que sejam muitos. Temos muitos desafios, um deles associado à rapidez, que é as pessoas acharem que os nossos distribuidores, os nossos condutores andam sempre a acelerar como se não fosse amanhã. E é verdade, porque eles têm muitas entregas para fazer, para vocês terem uma noção, eles têm mais de uma centena de entregas para fazer durante o dia, cada carrinha, portanto é mesmo muita coisa. Conciliando também com as recolhas, porque sem recolhas não há entregas, como é óbvio, mas isto tudo associado claramente a um tempo muito, muito controlado, muito, muito, muito espaçado, e uma coisa muito simples, que se chama condução defensiva. Eles sabem o que é que andam a fazer. Eles, quando andam rápido, também, e os nossos veículos também estão preparados para reagir em tempo útil rapidamente, sem deixar ninguém mal.
Mas sim, há aqui algumas magias, como há bocadinho também dizíamos, por trás desta questão das entregas, que é, estranhamente, não é a mesma pessoa que me vai buscar a minha encomenda ao Algarve e que me vem trazer a Lisboa. Que estranho, não é? É porque isto tudo é traçado por rotas devidamente otimizadas em termos de distâncias, em termos de tempo, para que permitam que não falhe nada e que o processo é muito simples, muito mais simples do que parece inicialmente. Parece assim uma coisa quase ficção científica. A entrega foi recolhida em Aveiro. E hoje já aqui está, que foi uma carrinha direta, não foi uma carrinha direta, mas há processos claramente associados para o fazer. Mas há um outro desafio que eu diria que nos une também a todos, que se chama a sustentabilidade. E aqui a sustentabilidade é não só a sustentabilidade económica, claro, encontrarmos formas de mais facilmente e de forma mais económica podermos prestar um serviço e fazer uma entrega, mas sobretudo a ecologia que está por trás. E nós todos, os consumidores também, queremos trabalhar com marcas que nos permitam também controlarmos a nossa pegada carbónica e aquilo que nós fazemos com aquilo que compramos, por exemplo, no nosso caso. E, portanto, esta é uma preocupação que a DPD também tem sempre inerente, quer seja com frota elétrica, quer seja com pontos de proximidade em que eu sei que sou eu que controlo também o momento da entrega e não há um desperdício de tempo do condutor e, pior ainda, o desperdício para o ambiente, que é de alguém ir à minha casa com uma encomenda e eu não estar lá e no dia a seguir tenho que repetir outra vez o mesmo processo, com, claro, desperdício para o próprio planeta. Portanto, conciliar estas questões todas, nem sempre é obra fácil, mas achamos que pelo menos os consumidores têm-nos reconhecido por isso. E já que falamos em desafios, aproveito aqui que o Ricardo está mesmo ao lado, falou de facto aqui também da sustentabilidade, mas pergunto, Ricardo, quais são as maiores preocupações que sentem que os consumidores têm quando escolhem determinados revestimentos ou determinado produto vosso? Qual é que é assim, o feedback que mais sente a nível de preocupação? Depende um bocadinho do mercado, lá está. Nós somos uma marca exportadora também, como é óbvio, e depende um bocadinho do mercado. Se falarmos do mercado nacional, as pessoas preocupam-se essencialmente com funcionalidade, durabilidade e estética. Portanto, estes são os 3 critérios que os nossos clientes olham para o produto e querem que respondam a estas necessidades. Se falarmos, lá está, em mercados ligeiramente diferentes, mais nórdicos, em que esta questão ambiental é importante, aí já começam também a olhar para todos os critérios de sustentabilidade. E neste caso, nós nos últimos anos temos vindo também a tomar medidas para que os nossos produtos sejam também eles mais ecológicos. E isto foi feito essencialmente através da diminuição da espessura do produto, ou seja, menos matérias-primas utilizadas, e o facto de utilizarmos menos matérias-primas quer dizer que numa palete vai mais material. Portanto, ou seja, a pegada que fica também, portanto, também é menor. Ou seja, nós, sendo uma marca global, como é óbvio, temos que ter sempre atenção os vários mercados onde trabalhamos e potenciar cada uma destas características em cada um dos mercados. Portanto, é dessa forma que o fazemos. E agora aqui voltando ao Rui, de facto também sentimos que tem havido uma crescente procura por alojamento estudantil e aqui a pergunta é como é que a Live & Living vê aqui o futuro deste setor em Portugal e também se tem aqui planos de expansão e também aqui novas soluções para os vossos estudantes. Para nós tem sido a confirmação daquilo que foi a nossa percepção há uns anos atrás e não vão lá tantos quanto isso. Nós em 2018 éramos apenas 3 unidades, a partir de setembro deste ano somos 21 e 22 a partir de setembro do próximo. Não haja a mínima dúvida que há uma mudança substancial no paradigma do alojamento para estudantes, muito motivado pelaquela que é claramente uma carência de alojamento um pouco por todo o mundo. Em Portugal essa carência é gritante e nós ocupamos aqui um espaço extremamente importante que disponibiliza esse alojamento, mas que acima de tudo dá uma tranquilidade muito grande aos pais, que sabem que os seus filhos estão num local com todas as comodidades necessárias e, acima de tudo, com bastante segurança. Em termos de desenvolvimento, o nosso plano estratégico de desenvolvimento já está plenamente concretizado. No entanto, estamos sempre atentos a novas oportunidades, especialmente nos centros urbanos onde já temos unidades e que conhecemos bem aquelas que são as carências de necessidades do mercado. Muito bem.
E, de facto, aqui uma questão que estávamos há pouco a falar, além da sustentabilidade, acho que uma questão aqui importante é a inovação. Queria aqui perguntar um bocado aqui ao Ricardo e também à Carla, que inovações é que têm acontecido aqui dentro das vossas marcas e também do vosso setor? A área da cerâmica é uma área que evoluiu muito nos últimos anos, ou seja, aquilo que é a cerâmica hoje é completamente diferente da cerâmica de há 15 anos. Essencialmente, as evoluções são tecnológicas, ou seja, em termos de tecnologia, evoluímos de uma forma em que, nesta altura, podemos recriar em cerâmica qualquer material natural, seja uma madeira, seja um mármore, ou seja, e é tão próximo do real que é já difícil, para quem não perceber mesmo do assunto, se é um mármore real ou se não é. Isso foi conseguido através de tecnologia, que neste caso são impressoras digitais, em que nós temos a capacidade de imprimir numa peça cerâmica aquilo que nós quisermos. Isso é algo extraordinário nesta altura. E depois também conseguimos, com isso, não ter a repetição de padrões. Ou seja, há 15 e 20 anos atrás, a cerâmica repetia os padrões. Quando nós entrávamos numa casa de banho, era tudo um bocadinho igual. Era tudo um bocadinho igual. Nesta altura, não. Nós conseguimos imprimir o número de peças que pretendermos, ou seja, que aquilo que os nossos designers desenvolverem. Personalizar. Nós basicamente quase podemos fazer um produto personalizado para cada casa. Portanto, ou seja, porque podem-nos pedir aquilo, e às vezes há projetos, lá está, projetos de arquitetos que nos pedem algo para fazer algo específico para uma obra e nós desenvolvemos aquele produto só para aquela obra. Era algo que no passado era muito difícil. Outra das grandes tendências e inovações tem a ver com os grandes formatos. Ou seja, a cerâmica antigamente era 20-20 e 10-10 e agora falamos em 1 metro por 3 metros, ou seja, diminuição de juntas, espessuras muito baixas, 3,5, e depois toda a capacidade que existe nesta altura de criar texturas, criar estruturas no próprio material. Portanto, a cerâmica evoluiu de uma forma absolutamente incrível. Isso também é bom para o ambiente, no caso de utilizarmos este tipo de materiais, porque são realmente mais verdes. E para o cliente final acaba por ser ligeiramente ou mais barato que muitas vezes que os produtos naturais, e a solução é muito próxima e às vezes até melhor do que aquilo que é o original, porque nós, os próprios designers, corrigem aquilo que são defeitos da natureza. Portanto, quando nós desenvolvemos, por exemplo, um mármore, nós aquilo que fazemos é tirar uma fotografia numa pedreira, pedimos uma placa bem grande de mármore, tiramos uma fotografia em HD e os nossos designers trabalham toda a gráfica, todo o veio, e se houver ali um veio mais marcado que nós não gostamos tanto no mármore natural, nós corrigimos e melhoramos. Portanto, isso é uma evolução extremamente grande, daí a cerâmica ter o sucesso que tem. Carla, no vosso caso, no caso da DPD? No caso da DPD, quase encaixava no discurso que o Ricardo teve agora, porque a inovação claramente também está sempre de mão dada connosco, além de uma coisa muito importante, e se calhar também está um bocadinho embebida naquilo que o Ricardo dizia, que é o ouvir o cliente e o ouvir, sobretudo, o consumidor. Nós, quando começámos a pensar que nem toda a gente tem impressoras, desenvolvemos muito rapidamente a forma de enviar uma encomenda sem uma etiqueta, que era uma coisa estranha, não é? Ou seja, já ninguém escreve numa caixa, não é assim que funciona, mas porque tem que existir uma etiqueta que identifique de onde é que ela vem, para onde é que ela vai, e é quase como um cartão de cidadão, é único, irrepetível, e portanto nós pensámos que tem que haver aqui uma forma mais simplificada de o fazer, e portanto há coisas muito simples, há stack codes, QR codes, e inovámos nesse sentido para que o consumidor possa ele mesmo, quando está, sobretudo, falamos muito da economia circular e de vendas entre pares, aqueles fenómenos da economia circular que foram surgindo também, e que são potenciados desta forma, portanto, pela inovação. Mas ouvindo muito o consumidor, porque o consumidor também quer não só receber rapidamente, como há bocadinho a Marta estava a dizer, mas também, se for preciso devolver, também pode ter que devolver e tem que ser igualmente fácil, porque senão eu deixo de comprar, porque é uma dor de cabeça tão grande devolver, eu não tenho impressoras para o fazer, como é que eu faço? Muito simplesmente através de inovação que vamos incutindo também nos vários processos que desenvolvemos, sempre, mais uma vez, tendo em consideração que o mercado vai evoluindo, que as necessidades dos consumidores vão evoluindo, aquilo que era, como o Ricardo dizia, há 15 anos, não é agora a mesma coisa, nós praticamente entregávamos só em encomendas. Agora temos as entregas a particulares e aquelas coisas curiosas os nossos contores saberem onde é que é o portão verde do monte, não sei onde, no Alentejo. Portanto, toda esta proximidade que também se vai gerando com as pessoas, que se por um lado as pessoas querem a inovação e querem o facilitismo e a rapidez, querem que também continue a haver a personalização, que o Ricardo falava também aquilo muito aproximado
à realidade e àquilo que seria a minha experiência normal se eu fosse a uma loja, É por exemplo, verdade. comprar. É uma grande tendência, não é? Sim, sim, sem dúvida. Se calhar mais do que uma tendência, já é uma grande É realidade. uma grande realidade. Estamos quase a terminar, mas antes de terminar eu tenho aqui um desafio para os três. É uma dinâmica que costumamos fazer com os nossos convidados e, no vosso caso, esta dinâmica tem a ver... Vou-vos fazer umas perguntinhas e respondem rapidamente o que lhes vier à cabeça. Isto é mesmo um challenge. E vai ser aqui um pouco à volta de marcas, hábitos de consumo e também tendências do mercado. Posso começar? Assim, rapidamente. Quero bastante espontaneidade. Uma marca, obviamente fora da vossa, que admiram. IKEA. Apple. Apple também. Inovação ou tradição? A inovação. 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 Pensei que ainda me dizer inovação na tradição. Também Também. podia ser uma boa bocadinho, resposta. sim. Sim, inovação porque permite integrar a Claro, tradição sim, nessa inovação. exatamente, está sem implícito, dúvida. não é? Qualidade ou preço? Sem dúvida, qualidade. Qualidade. Sem dúvida. Uma campanha de marketing inesquecível. Coca-Cola. Eu tenho que concordar, acho que o Pai Natal da Coca-Cola é inesquecível. É inesquecível. Bem, já que falaram na Coca-Cola, eu falo na Pepsi. Porque me veio à memória também, de certa forma, a resposta da Pepsi. contrapoder, não é? Contrapoder na Coca-Cola. Pronto. E o maior erro que uma marca pode cometer? Não escutar o consumidor. Sem dúvida. Sem Olhar dúvida. só para si. Sim. Aliás, temos exemplos recentíssimos de marcas famosíssimas que não escutaram o consumidor, não entenderam a evolução do padrão de consumo e que atualmente se encontram em lençóis muito complicados. Verdade. Sem dúvida, o sucesso das marcas tem sempre a ver com ouvir o cliente. Se não ouvirmos o cliente, não podemos evoluir, não podemos corrigir aquilo que pode não estar tão correto. Esse, para mim, também é o fator essencial, é ouvir o cliente. Sim, e a abertura de espírito também, ou seja, o não se manter, a tradição, claro, mas a abertura de espírito, estar disponível para fazer as tais grandes mudanças que o Rui falava e que é possível, às vezes, uma coisa tão simples de se fazer e de não querer não escutar o mercado. Verdade. Foi assim que a Kodak chegou onde chegou, por exemplo, não é? Muitos dos nossos investimentos que nós fazemos todos os anos em melhorias nas nossas unidades têm por base exatamente o escutar o cliente, ouvirmos o que tem para nos Feedback, dizer, não é? o que é que lhes daria mais satisfação, mais prazer, o que é que os faria mais felizes, e fazemos um esforço todos os anos para canalizar investimento para essa satisfação, ouvindo. E muitas vezes colocar-nos no papel do cliente, não é? Porque nós temos que colocar claro. sempre Sem do outro dúvida. lado, porque Sem dúvida. é o mais Era até importante. essa empatia, não é? Entender, peraí, se fosse eu, Se fosse eu comigo, do outro lado. o que é que eu iria sentir, o que é que eu iria gostar, o que é que eu iria pensar sobre esta situação. E quando nós achamos que a DPD funciona, lá está, porque nós muitas vezes não pensamos em tudo, não é? Mas sabemos que funciona. Lá está esta questão do QR Code e não podemos imprimir a etiqueta quando há outros serviços São em que nos coisas obrigam. muito que Portanto, ou seja, acontecem, não é? quer dizer que ouviram o cliente, que se puseram do lado do Nos sapatos cliente dele, e perceberam, claramente. ok, isto é algo que eu tenho que fazer diferente. Portanto, e é assim que as empresas têm que fazer, que é fazer diferente para melhor, como é óbvio. Quero agradecer muito aos três, Obrigada também. tanto aqui ao Rui, como ao Ricardo, como à Carla. Foi Prazer. uma ótima conversa, mas como tudo que é bom acaba depressa. Chegámos ao fim de mais um episódio do podcast A Nossa Escolha. Aqui mais uma vez um grande obrigado à Carla, ao Ricardo e ao Rui por partilharem connosco a sua experiência tão inspiradora. E não se esqueçam de nos seguir e de partilhar. Não tarda, estamos de volta com mais convidados. Até ao próximo episódio.